Se relacionar nos dias de hoje não tem sido nada fácil. Mais difícil ainda tem sido manter um casamento. E hoje em dia nós temos inúmeras informações na internet que, ao invés de nos ajudar, acaba nos confundindo. Se você passa ou já passou por uma situação onde você não sabe se deve ficar no seu relacionamento ou não, então esse vídeo é para você e eu tenho certeza que vai te ajudar a se conhecer melhor. Por que será que os casais estão desistindo de viver juntos? O que será que acontece para que o amor comece a esfriar? Ó, já vamos pegar papel e caneta aí, porque essas dicas vão ser boas e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a saber lidar aí com as situações do seu casamento. Gente, eu já passei por várias situações dentro do meu casamento. Eu estou junto com meu marido há 23 anos. Não é fácil, tem momentos que é difíceis, tem momentos que a gente ama e tem momentos que a gente odeia. Mas ainda assim, eu sempre lutei muito para conseguir conviver bem dentro do meu casamento, enxergando tanto o meu lado ruim quanto o lado dele, né, em muitas situações e brigas, mas também tendo a percepção daquilo que a gente poderia ali moldar. E hoje o que acontece muito nos casais é justamente isso, a preguiça de moldar às vezes alguma situação, porque começa a ter aquele empoderamento feminino, né, às vezes para as mulheres principalmente, que é aquela coisa assim, eu sou o primeiro lugar, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, né? Aquela coisa que às vezes ali, né, num vídeo é muito bacana, mas às vezes na prática não funciona bem assim. Não estou dizendo de forma nenhuma que você deve deixar de se amar e também não estou dizendo que você não deve se colocar em primeiro lugar, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que estar bem atentas ao que significa esse se colocar em primeiro lugar. A gente sabe que os momentos de namoro são momentos maravilhosos. Nele existe aquele frio na barriga, aquele frenesi, aquela vontade de estar sempre pertinho um do outro. Mas aí vem o casamento e tudo isso começa a se tornar algo em que a gente acostuma. E na verdade, nesse momento a gente começa a conhecer as pessoas de fato. E acontece que a gente é muito apto a ver o defeito das outras pessoas. E nesse momento, acabamos esquecendo de enxergar quais são os nossos defeitos. Hoje a gente começa a se impactar com muitas pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Ou então diz, né, aquela frase que é muito linda quando a gente vê ali na internet, né? Eu não vou me moldar para caber no mundo do outro. São frases que faladas por muitas vezes são maravilhosas, mas será que às vezes a mudança não é necessária? Então, será que às vezes também a mudança ela não tem que começar em nós? Eu tenho 40 anos de idade, sabe? E eu já mudei tanta coisa que não cabe mais em mim hoje. Várias vezes eu pensei em me separar, por várias vezes eu achava que estar casada era uma forma de eu não me conhecer mais. Vivia por dias angustiada. E cada vez que eu me deparava nessa situação, a culpa sempre recaía em cima do meu parceiro. Eu sempre achava que eu estava mudando para poder agradá-lo. Até que certo dia a ficha caiu e aí eu pensei, será que essa exigência não vem de mim mesma? E aí quando eu comecei a analisar cada detalhe, eu comecei a perceber que a incomodada de fato era eu. Eu comecei a mudar um monte de coisas na minha vida, achando que se eu não fizesse daquela forma, ele não gostaria mais de mim. E olha que coisa louca, isso nunca saiu da boca dele. Era simplesmente um achismo meu. E assim, gente, nem sempre o seu parceiro vai gostar ou concordar com tudo aquilo que você faz, né, com as coisas que você realmente gosta. Você precisa analisar o seguinte, ele não gosta e exige de mim uma mudança, ou ele não gosta e, tipo, pra ele tá tudo bem se eu gosto, por exemplo, de ir numa academia, se eu gosto, por exemplo, de dançar, se eu gosto, por exemplo, de fazer alguma coisa desse tipo. E aí, quando eu comecei a me fazer esse tipo de pergunta, eu comecei a perceber que eu me limitava e que ele, na verdade, não estava nem aí. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de enxergar a vida. Nós não temos controle sobre isso e tá tudo bem. E aquilo que eu acabei de falar pra vocês, se pra pessoa ela não gosta, não vai, não faz, e pra ela tudo ok, se você puder fazer,
o que que há de errado nisso, sabe? O que que há de errado na pessoa, talvez, às vezes falar assim, eu não curto muito isso, por que que às vezes a gente quer mudar as situações simplesmente porque o outro não gosta, ou simplesmente porque o outro não acha bacana, não acha legal, mas até aí não fica ali te prendendo na situação. Os casamentos tóxicos, eles são exatamente o oposto disso, são quando as pessoas elas começam a pensar o seguinte, eu não gosto e exijo que você também não goste. Tipo assim, eu não vou, você também não vai. Eu não gosto de determinada coisa, você também não tem que gostar. Quando há essa exigência, aí sim, isso fica muito difícil de controlar, fica muito difícil de você conseguir continuar. E olha, a vida, ela por muitas vezes tende a nos decepcionar, principalmente quando a gente exige que o outro tenha uma atitude que a gente quer que ele tenha. A gente não consegue ter controle sobre isso. E tá tudo bem, tá tudo ok, cada um tem que respeitar o espaço do outro. Quando há tolerância, quando a pessoa respeita esse espaço, quando deixa de exigir demais do parceiro ou da parceira, permite que a pessoa seja livre em seus gostos, ou também seja livre nas suas atitudes, né, claro, desde que ela não falte com nenhum tipo de respeito, então assim, não tem o porquê das pessoas estarem ali, né, brigando, ou das pessoas estarem ali se atacando e tá querendo ali, né, comandar a vida um do outro. E uma outra questão também que tem acabado muito com os relacionamentos é a falta de carinho. Só que, olha, existe um ponto nisso daí. Existem pessoas que elas exigem o carinho, mas elas não são capazes de dar o carinho também para outra pessoa. Você às vezes fala assim, não, eu quero ser beijado, eu quero ser acariciado, eu quero receber um abraço, mas você não é essa pessoa que tem esse tipo de atitude. Tem muitas pessoas também que quando a outra vai fazer um carinho já vem com 10 pedras nas mãos, né, já tá ali totalmente irritada, e aí depois fica exigindo do parceiro ou da parceira. Não adianta você exigir aquilo que você não dá. Para manter um relacionamento saudável, você precisa ter entrega também. Expressar amor é muito importante para que a gente consiga manter a relação. Tem homens que, infelizmente, usam, por exemplo, as esposas como se elas fossem objetos, né? Usam ali na hora que querem, depois larga de lado, né? Não tá mais nem aí, não tem um momento de conversa, não tem um momento de assistir um filme juntos. Claro, tem o inverso também, mulheres que também não estão nem aí pros parceiros, né? Ou que também não cedem, às vezes, a fazer algo bacana ali juntos, né? Ter a relação em dia. Isso é muito importante, gente. Às vezes as pessoas elas acham que isso daí é algo que nos coloca na mesa, mas se coloca sim. Aquilo que a pessoa não tem dentro da sua casa, infelizmente, ela acaba indo procurar fora. Esses dias eu tava na academia conversando com um senhor, né? Que ele é amigo meu, tal, às vezes eu fico lá fazendo esteira e ele já é bem senhor, assim. E ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei assim, achei aquilo tão bonito. Ele disse que a coisa que ele mais gosta na vida dele é quando ele tá dentro do carro e a esposa dele passa a mão no cabelo dele, assim, sabe? Põe a mão no pescoço dele. Ele falou assim que ele sente que aquilo ali é uma expressão tão maravilhosa de carinho e de amor que ela faz pra ele. Ele falou assim, na mesma hora eu tenho vontade de retribuir, de dar um abraço nela, de me chegar perto. Olha só como às vezes a gente complica tantas coisas, porque a gente exige do outro, mas a gente esquece de também entregar isso. A gente acha que o relacionamento morreu e ele nem morreu, gente. Sabe, tá vivo ali, tá firme ali, mas justamente pelo fato das pessoas às vezes não ter ali, né, uma intimidade mais formada, ou de às vezes não conversar sobre isso, acaba tudo se afastando e aí vai gerando ali um estresse tremendo, uma situação que às vezes fica assim, inviável para conviver junto. Nem que eu fico pensando às vezes, né? Tem homens que ficam ali disputando com as mulheres, é homem que quer estar no lugar da mulher, mulher que quer estar no lugar do homem, ficar ali totalmente provendo. Gente, desde que tudo, essa situação ela mudou, desde que todo mundo começou a normalizar determinadas coisas, você pode ver como os relacionamentos ficaram muito mais frágeis. Durante a minha trajetória no meu casamento, eu percebi muitas coisas que minavam as minhas forças. A primeira foi tomar frente de pequenos gestos, sabe? Como, por exemplo, carregar uma sacola pesada, né? A gente às vezes fala assim, não, mas é porque eu tá ali, eu quero agilizar as coisas. Não, gente, tenha calma, sabe? O seu marido tá ali, ele te ajuda, ele vai carregar a sacola pesada pra você, sabe? Ele vai fazer as coisas, ele vai ter que tomar frente. Se você começar a tomar frente disso, você daí vai gerar um estresse dentro da sua cabeça, que daqui a pouco vai se tornar algo que vai estar insuportável pra sua vida. Esquecer de beijar meu marido, por exemplo, sabe? Foram coisas que minaram o meu casamento por muito tempo.
sabe? É como se, a gente tava ali de qualquer jeito. Não, gente. O beijo é necessário, o carinho é necessário, passar a mão no cabelo é necessário, encostar ali, né, durante um momento é necessário para que tudo isso se mantenha firme, forte ali, sabe? Que haja uma expressão de amor mesmo, de estar junto, de mostrar que você tá ali, sabe? Presente, de corpo presente pertinho dele, que ele te faz falta e que vocês podem estar juntos ali, sabe? Num momento muito gostoso. Outra coisa foi deixar de ser eu mesma, achando que ele não ia gostar de mim. Isso era um achismo somente meu, tá? Ele nunca deixou de gostar de mim pela pessoa que eu sou. Ele nunca deixou de gostar de mim porque eu gosto de dançar, ou porque eu gosto de ir na academia, ou porque eu gosto de fazer uma caminhada. Ele pode, às vezes, achar que isso não é legal pra ele, mas ele não minava isso em mim. E eu, às vezes, demorei muito tempo pra entender isso. E aí eu queria me moldar pra poder estar naquela situação juntinho dele, achando que, não, se eu fizer, pode ser que ele não goste. Gente, para com isso, né? Isso foi uma coisa que durante muito tempo acabou com a minha vida, acabou com os meus sentimentos. E aí, quando eu me libertei disso, quando eu comecei a perceber que isso era algo que estava ali travado na minha mente, que não tinha nada a ver com aquilo que ele sentia por mim, eu comecei a sentir uma mudança muito gostosa dentro de mim, sabe? E comecei a fazer coisas que eu gostava, e isso reflete dentro da minha casa, dentro do meu convívio, da minha família. Outra coisa é pedir a opinião pra tudo, sabe? Uma coisa é você pedir, às vezes, uma opinião sobre uma reforma, vocês conversarem, né? Ali, entrar num acordo sobre uma reforma, sobre alguma coisa que você queira mudar na sua casa, ou às vezes sobre um carro que você quer comprar. Quando você começa a pedir opinião pra tudo, sabe? Você acaba deixando de ter uma certa identidade e acaba deixando também de surpreender em algumas coisas. Pedir opinião, às vezes, sobre filhos, sobre a situação de casa, ok, né? Sobre as coisas que vocês vão fazer, de assuntos que às vezes ele entende muito mais do que você, também ok. A gente tem pessoas que pedem opinião pra tudo. A pessoa esquece de ter uma vida própria. Isso acaba minando aquilo que você realmente é. Você deixa de se conhecer exatamente nesses momentos. Olha, nós precisamos ter os nossos momentos à parte. Conversar com uma amiga, ter um momento com os pais, ter um momento de lazer só você e seus filhos. Isso daí é muito importante. Quem quer tirar isso de você, ou quer te mudar todinha, né, ali, fazer com que você seja exatamente como ele ou ela pintou, com certeza não tá querendo uma parceira, e sim uma escrava pra fazer aquilo que eles querem. Então isso é algo que você tem que ficar bem de olho. Se não existe dentro do seu casamento, pare de ficar imaginando ou pintando coisas que talvez possa travar a sua vida e travar a forma como você tem uma relação saudável. Agora vamos ver se o seu casamento realmente está valendo a pena? Primeiro, existe respeito mesmo em meio aos conflitos? Vocês podem até discutir, mas vocês não se humilham, não se desrespeitam e também não diminuem um ao outro, porque isso é fundamental e é importante você analisar se esse tipo de comportamento existe dentro do seu casamento nos momentos em que vocês estão ali passando por situações um pouco difíceis. Porque assim, tem casal que basta uma briga pra vir, né, desrespeitar, pra vir falar coisas, ou tacar coisas na cara ali, né, trazer passado pra situação. Em muitos casos, a pessoa briga e aí sai pra rua, trai, faz coisas, sabe, absurdas. Quando isso acontece é porque o casamento, ele está completamente abalado e aí ele já realmente não vale mais a pena lutar. Agora, mesmo que durante ali, né, uma briga, uma situação, o respeito prevalece, porque há amor. Ninguém respeita se ainda não ama. E há alguém ali que de fato se importa com você. Segundo, há vontade dos dois lados? Existe aquela vontade de estar juntos, de estar próximos, de não se separar? Os dois, eles precisam querer se ajustar, sabe? Os dois precisam querer mudar algumas coisas ali que talvez incomode, que talvez atrapalhe. Isso é muito importante. Não adianta você exigir a mudança de um e continuar sendo a mesma pessoa, continuar cometendo os mesmos erros, o tempo todo ali se mostrar insatisfeita na situação. As mudanças, elas não podem ser só de um lado. Elas têm que ser analisadas para ser mudadas ali dos dois, né? As duas pessoas quererem mudar aquilo que às vezes complica uma situação dentro do casamento. Terceiro, você pode ser você mesma. Isso é muito importante que você reconheça dentro do seu casamento. Mudar totalmente quem você é. E isso não se sustenta. O tempo se torna cansativo. Tem pessoas que entram até em depressão. Sim, por mais que seu parceiro não goste de uma coisa ou outra, ele tem que te amar exatamente do jeito que você é. Obviamente, desde que não haja, né, nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de situação ali que complique a relação de vocês. Mas quando eu digo assim,
assim, entender como você é quando a pessoa passa a respeitar uma música que você curte, um esporte que você gosta de fazer, uma dança ali que você gosta de dançar, um momento que você quer estar ali, né, assistindo um show, por exemplo. Ceder um pouquinho não faz mal a ninguém. E olha, meu amigo e minha amiga, pelo contrário, vai ajudar você a manter seu casamento muito mais firme, muito mais agradável. Quarto, existe conexão entre vocês? Isso pode diminuir o que é normal, mas ainda há carinho, cuidado, vínculo emocional? Isso é muito importante de ser analisado. Sempre acho que se não existe isso dentro do casamento, fica muito complicado se manter casado com a pessoa. Então é importante que você reveja isso. Quinto, os problemas são enfrentados ou os problemas são ignorados? Isso é super complicado, né? Porque grande parte dos homens, eles detestam ter, por exemplo, uma DR. Mas se as coisas são empurradas para debaixo do tapete, infelizmente fica muito difícil a convivência. Tem gente que fica ali o tempo todo em guerra de braço, sabe? Achando que tá com a razão. Não conversa e não dá também o braço a torcer. E aí acontece que depois que perde, vem o quê? Vem aquele arrependimento. E aí talvez pode ser tarde demais. Agora seja honesta com você ao invés de pensar assim, eu amo ou não amo. Tenta responder isso. Essa relação me faz crescer ou ela me diminui? Eu me sinto em paz ou em constante tensão? Se nada mudasse, eu aceitaria viver assim por anos? Essas respostas costumam ser reveladoras. E ó, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de comentar, de curtir e também de compartilhar com aquela sua amiga que talvez esteja passando por uma situação sem saber como que está ali funcionando o casamento dela. E eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!